Bom, eu acho que o maior problema dessa semana, então, foi justamente essa história de as pessoas. A gente teve um feedback de que as pessoas não estão prestando muita atenção, estão fazendo as coisas meio que no automático, né? Isso, uma leitura superficial. O Aloysio é uma pessoa que lida melhor com a falta de atenção das pessoas. Ele tem uma capacidade maior de tolerância e essas falhas, não que não incomodem, mas ele não atingem tanto, não impactam tanto nele. Para mim, me impacta bastante, bem mais do que para ele. Me irrita. Né? Porque eu acho que as pessoas têm, uma empresa de comunicação não pode não ler, não pode escrever mal, né? É um ativo, é o principal ativo. Bom, então como a gente estava falando, uma empresa de comunicação ela tem que saber se comunicar, escrever, ler, o diabo a quatro. A questão toda é que internamente, nem sempre uma empresa de comunicação é um prodígio de comunicação. Eu trabalhei em empresas que sim, internamente era uma loucura. Sim. A gente estava fazendo uma coisa e uma pessoa 2 andares abaixo estava fazendo a mesma coisa. Sim. E, bom, o processo de criação do primeiro portal da Abril foi assim. Sim. A gente, na Exame, está fazendo um portal. Tinha uma pessoa na outra unidade fazendo exatamente a mesma coisa. Uma vez aí eu estava subindo no elevador, encontrei, que legal você por aqui e tal. Você está fazendo? Vou falar com o Tomás Souto Correia. É porque a gente vai mostrar para ele projeto de internet. Eu falei, mas a gente mostrou para ele ontem. Como ontem? Não, então aquela confusão. No final das contas, se juntaram as duas equipes, todo mundo se deu bem, todo mundo era amigo, tinha afinidades, então funcionou. Mas só para você ter uma ideia, numa mesma empresa, na empresa de comunicação, sim, e ninguém estava sabendo de nada. Então, eu costumo brincar que dentro das organizações independentes, né, quando a Cris falou, a meta é ser o modelo. Talvez seja a primeira empresa no Brasil a atingir essa meta, que eu acho uma meta bacana, ousada. E vou ficar muito feliz. Por quê? Grande parte das situações desafiadoras para as quais eu sou chamada, ela passa por um viés chamado comunicação. Eu até brinco que para mim comunicação é comunhão. E comunhão é uma coisa que requer muito desprendimento, requer muita transparência, requer você olhar para o outro com muito respeito. A gente fala de respeito, mas respeito é uma coisa que também é demandadora. E respeito significa, eu enxergo as limitações, enxergo as capacidades. E aí eu posso escolher com o que eu vou me relacionar. Se eu vou me relacionar com as impossibilidades ou se eu vou me relacionar com as possibilidades. Comunicação gera parte dos conflitos. O retrabalho, você perder dinheiro, você deixar de atender bem um cliente, você deixar de extrair o melhor de um colaborador. Então, eu diria que, efetivamente, desenvolver essa competência é realmente um grande aprendizado. Eu acho que talvez o maior. Verdade. Agora, nós somos uma empresa pequena, não deveria ter esse tipo de falta de comunicação. O nosso trabalho é um trabalho que cada pessoa é parte muito importante. E acho que as pessoas têm, pelo menos, boa visão de que elas fazem a diferença e que cada um deles tem um papel muito importante. É impossível a gente entregar um resultado final sem que cada um esteja de fato motivado, conectado e entregue o seu melhor. E nós, como a Luísa falou, somos uma empresa pequena, onde não tem barreiras, onde todo mundo se vê e se conversa e as coisas podem ser resolvidas imediato, para o bem e para o mal, né? Sim. A bronca é imediata, mas o elogio, a comemoração, o compartilhar os bons resultados,
a gente ao término de cada evento, quantos momentos no final, todo mundo cansado, mas dando risada, comemorando. Então, isso é o que a gente deseja, que as pessoas entendam que têm papéis importantes e que nós estamos num processo de crescimento e que o nosso plano é que cada pessoa aqui cresça com a gente. Só que elas precisam estar na mesma sintonia para nos ajudar nesse desafio de crescimento. Sim, e o fato de ser pequeno é uma vantagem. Por quê? Óbvio, quando você fala, somos pequenos, e qual a razão de termos esses pontos que são tão complexos ou de uma grande estrutura? Por uma razão muito simples, somos seres humanos, independente do tamanho da estrutura. Então, a nossa complexidade, os nossos anseios, os nossos sonhos, vêm para esse ambiente. Agora, numa estrutura menor, eu diria que pode ser muito mais fácil chegar a uma excelência ou um grupo coeso, onde todo mundo está realmente compondo o resultado final. E aí eu tenho uma pergunta, como é que vocês gostariam que isso fosse transmitido cotidianamente? Como vocês percebem o grau de comprometimento? O que para vocês é uma evidência do grau de comprometimento da equipe? Uma evidência? Isso, porque se a gente não tiver evidência, o cérebro se perde, o ser humano se perde em outras coisas que são mais interessantes. Então, quando eu brinquei, falei assim, é importante dar um input, mas é importante mesmo? É, porque a mente se mantém focadinha. Eu acho que do ponto de vista de conteúdo, é importante ter a inspiração o tempo todo. Porque o que a gente faz é olhar para o que está acontecendo no cenário político, econômico e de negócios e interpretar isso de uma maneira diferente e inteligente para o empresário. Além disso, a gente tem que produzir conteúdo próprio. Isso não é uma coisa simples, Sim. Mas basicamente a gente tem que desenvolver um olhar único, que é um olhar que é um pouco diferente do olhar do jornalista. Tem que ter um pouco do olhar do empresário e tem que saber fazer uma análise que puxe um pouco o jornalista e o empresário. Você tem que ter um mix dos dois. Mas basicamente a impressão que eu tenho é que para mim é muito claro e muito simples fazer isso. Para a equipe, não. Isso. Para a equipe, isso é uma coisa que demora um certo tempo. Eu tenho muitos anos de experiência. Então, para mim é simples, mas para os outros, não. Sim, para você estar na maestria, quer dizer, E você faz é isso... difícil ensinar uma coisa que para mim É óbvia, né? é até meio... Não é só óbvio, é meio que natural. Automático. Para eu falar, olha, tem que ser desse jeito... Para mim é muito simples eu fazer, mas eu tenho que ficar o tempo todo me segurando para ver se o outro vai e faz. Talvez fosse muito interessante a gente ter um homework. Primeiro, o senhorito vai traduzir essa palavra difícil, porque o seu cérebro ele gera uma limitação na hora que você traz isso, e as palavras organizam a nossa atitude e as nossas crenças, que talvez é um processo novo para você, porque ele é automático para você, você tem maestria, então você olha a situação e você já tem esse olhar da informação e do que é importante para o empresário, mas quem está trabalhando com você e quem vai tocar essa estrutura que vai crescer muito nos próximos anos, possivelmente não será você vai ter um outro papel. Não sei se você imaginou isso, mas se não imaginou, é bom começar a pensar no futuro, né? Para a gente pensar numa linha aí de futuro. E pensando numa linha de futuro, talvez seja interessante, primeiro imaginar que é diferente e não difícil, você nunca fez. Então, difícil é só depois de fazer pelo menos 200 vezes e nenhuma das 200 ter funcionado. Como você não começou ainda, a gente vai dizer que é diferente. E segundo, pensar como é que seria inspirar essas pessoas para pensar da maneira como você pensa. Lembra quando você me perguntou dos jovens, o que realmente trarão aderência, comprometimento para eles no mercado? Eu te falei da garotada do Insta. De que quem recebe esse potencial tem essa sacada de dizer o seguinte, eu tenho uma habilidade que está em maestria, mas eu posso te preparar para desenvolver essas habilidades e quem sabe até me superar, porque isso dá um prazer quando a gente está no estágio, poxa vida, esse cara está fazendo muito bem e eu
contribuí para isso, né? Eu ajudei. Então, de pensar como é que seria você passar essa visão, começar a observar as pessoas na sua equipe, vamos por etapas, né? Vamos passo a passo. Começar a observar quem demonstra essa sagacidade, quem tem esse desejo, ou pelo menos divulgar que você está olhando para a equipe e pensando como é que você vai passar esse teu conhecimento, que vale muito, para você ter uma equipe mais aceitada e que realmente dê esse diferencial para o cliente, porque isso é o diferencial que você sempre vai entregar. E se a gente pegar essa parte de conteúdo e ir para a área da Cris, é a mesma coisa. A mesmíssima coisa. É de pensar assim, a Cris já faz isso, por exemplo, ela bate o olho na demanda do cliente, ela escuta o cliente, ela já imagina um evento perfeito, tudo organizado, o que ele realmente quer, como atendê-lo. Está na cabeça dela, porque são anos e anos e anos de experiência. Mas a notícia boa, quando a gente chega à maestria, tem uma estratégia, tem um passo a passo, é que a gente está tão no automático que não percebe, né? Isso. Que tem as etapas. Exato. E talvez pensar sobre isso. Como é que eu poderia investir? Quem tem a sagacidade? Acho que é o primeiro passo. E como é que a gente começa a inspirar essa pessoa para chegar aqui? Porque isso é muito inspirador para um profissional que quer crescer. Para quem está afim só de manter o seu trabalho, isso talvez não seja tão inspirador, porque é muito desafio, é querer mais. Mas se esse é o objetivo de vocês, certamente ter pessoas inspiradas, talvez esse poderia ser um primeiro movimento, primeiro passo, primeiro homework. Acho que uma diferença, só para fechar, das nossas áreas, é que a área do Aloysio, ele requer desenvolver um talento. Na minha área, é muito mais a disciplina do que o talento. Então, o que fez com que eu crescesse na minha carreira e hoje me ajuda muito no momento de empreender, em conseguir realizar, foi a disciplina que eu tive de querer fazer, é quase uma obsessão do perfeito. Sim. Né? E de olhar para os exemplos que eu tive, e óbvio que todo mundo, assim como eu, tenho algumas falhas, é normal, mas olhar com muita atenção os exemplos positivos e ter muito foco e disciplina. Então, eu acho que o desafio aí da gente integrar as áreas e desenvolver as pessoas é de que a gente tem que desenvolver habilidades que requer muito mais a questão da intelectual e de um olhar mais voltado para um desenvolvimento mesmo da pessoa, e o outro é a pessoa se programar para aquilo, né? E ser disciplinada para atingir o resultado. Mas embora para quem olhe a redação de fora pareça ser uma coisa meio bagunçada, a redação, ela tem uma estrutura super parecida, por exemplo, com o Exército. Total. Total. Você tem horário. Você tá numa produção, por exemplo, tal hora tem que sair o texto, e você tem que escrever sobre isso. Quer dizer, aliás, ambos, né? Uma disciplina, um foco. Eu diria que talvez a palavra é foco. Foco, porque às vezes as pessoas acham que disciplina é simplesmente você ter uma região. Não, é o foco mesmo porque de fazer. Porque às vezes na redação não tem foco. Sim. Tem que ter disciplina. Agora é uma loucura, porque você tem super disciplina e às vezes não tem foco. Exatamente. E o foco você se condiciona, você treina para isso. E você se inspira, que eu acho que é uma palavra que vocês dois colocaram. Sim. Por exemplo, é muito mais produtivo e muito mais efetivo se uma pessoa tem foco porque ela está inspirada por algo maior. Se a coisa for muito pequena, esse foco, ele dispersa. Porque aquilo, qual o sentido? O sentido faz a diferença. Então, qual o sentido? Você vai me ensinar algo, eu vou ter um desenvolvimento, e isso é valor para a minha vida profissional, então eu vou me engajar nisso, eu vou me comprometer nisso, e eu vou fazer o meu melhor, porque vai ser também avaliado o meu melhor. O meu melhor vai ser um subsídio para o próximo passo. Isso é maravilhoso, porque nós gostamos de desafios, todos nós, inclusive aqueles que não entraram na atividade. Eu juro para vocês.
Obrigado.